Olá, tudo bem? Pessoal, Yuri Vidal falando com vocês, muito boa noite, tá? Queria estar comentando um pouquinho então sobre o fechamento da semana, falando um pouquinho sobre o índice futuro, vou falar um pouquinho sobre o Ibov, vou falar um pouquinho sobre o dólar, S&P futuro, Nasdaq, Dow Jones e vou falar um pouquinho sobre petróleo e gasolina, o que podemos esperar para a próxima semana, baseado na análise técnica, tá? Análise, interpretação gráfica aqui, price action na veia. Vamos nessa então, tá? Vamos começar. Turma, é o seguinte, eu tenho aqui o Ibov na tela, tá? Esse é o estudo que me acompanhou durante toda a semana. É o estudo ali que quem me acompanha lá na sala tá observando essa condição, né? Eu tenho comentado um pouquinho sobre isso durante a semana. E a princípio eu tinha essas duas condições aqui, ó. Vou até apagar para a gente estar conversando a partir daqui. Anteriormente, né, antes de iniciar a queda, eu estava na expectativa de que poderíamos vir nesta simetria de fundo, tá? E acabou que nós acertamos a região em que o Ibov veio tocar. Veio nessa simetria, tá? E o que poderia ser, né, me chamava a atenção por ser um alargamento. O que me chamou a atenção para esta condição se tornar um alargamento, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês com um pouco mais de precisão. Mas foi na verdade aqui, ó, vou colocar uma linha horizontal na região do 80 e eu notei aqui uma leve divergência desses topinhos aqui com o topinho de cá, tá? Então eu falei, cara, isso pode ser um alargamento, porém, né, normalmente o alargamento monta também uma divergência no fundo, não montou a divergência no fundo, mas o preço caiu lá na região de sobrevenda, tá? E saiu, marcou o fundo, voltou a subir, região de sobrecompra, mais uma vez, né? Aqui não teve a divergência, né, propriamente dita. Sentiu um pouco, tentou subir, não conseguiu, veio para o fundo e depois aí já estamos há 3 dias em alta, né, no Ibov. Essa é a primeira condição. Tá. Então vamos dizer que se for acontecer o alargamento, onde seria o alvo do Ibov? 119 mil, perto de 120, nessa região aqui da linha, tá? A região de preço que é o que importa lá. 19.625, né, 630, essa região até 120 mil ali, acredito que poderia ser possível. Se não vai acontecer o alargamento, eu tenho aqui um ponto importante que é a resistência do Ibov na casa dos 115, 116 mil, tá? Então, se o Ibov vai chegar aqui, eu teria espaço para mais um dia de alta e aqui a gente poderia ter um dia, né, um pouco mais difícil, um dia com longa sombra, né, um dia com um pavio em cima, um pavio embaixo, uma região aonde vai marcar briga, né, reação vendedora, reação compradora, né, e o fechamento, né, numa região aí central. É mais ou menos o que eu acredito que pode acontecer nessa casa dos 116 mil. Tá? Então, uma briga, talvez um dia mais pesado de queda, e quem sabe, né, um outro dia de compra mais forte para romper a resistência e fluir lá em cima nos 119 mil ou 120. Não gostei do alargamento, quero olhar para a resistência. Tudo bem, vou limpar o gráfico. A próxima resistência acima do 115, ó, estamos aqui no 115, 116 mil, né, nessa região. Vamos colocar ali mais certinho, 115.500, 116. A próxima resistência que eu considero de maior relevância é exatamente lá no 120 mil. Tudo bem, de qualquer forma o alvo é acima, tá? Não conseguiu passar, tá? Uma vez que o preço não conseguir passar esse topo, né, vou olhar novamente para essas regiões aqui, onde o preço não conseguiu fechar abaixo por muito tempo. 111 mil se vir na queda, né, numa correção. Aqui seriam os pontos aonde eu gostaria de comprar mais, né, novamente. Tá? Então esse é o estudo do Ibov, né, para a próxima semana. Minha expectativa é de alta, porém acredito que não vai ser um ponto fácil de passar. Tá? A região aqui do 115, 116 mil é um ponto com uma relativa importância, tá? Tem uma memória de preço bem interessante nessa casa. Foi o topo pré-pandemia, né? A região ali
pré-pandemia, então é algo que a gente precisa tomar cuidado. Deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu tirar os ajustes do meu gráfico, para que essas linhas não nos enganem. Tá, é isso aí, tá bom? Então vamos ter atenção nessa região, temos essa possibilidade, tá? Então vamos para o índice. Índice futuro também está aqui estudado, né? A gente estava ali na sala, fizemos boas operações no índice futuro hoje, na parte da tarde. Durante a semana inteira, acho que foi uma semana boa para quem opera ali com a gente na sala do Rendi Investimentos, tá? O índice futuro forte. E está aqui, ó, o mesmo estudo que eu fiz lá, né? Claro, quem está lá recebe o estudo primeiro. Temos essa possibilidade aí de deixar um candlezinho de dúvida aqui em cima, porque essa é a região aonde os vendedores, né, aonde a gente pode começar a encontrar resistência, tá? Então é o ponto que eu gostaria de ter um pouquinho mais de cuidado. O que me chama atenção é olhando aqui para o índice futuro, na região aqui de estocástico, né, ele ainda sinaliza que tem bastante a subir, tá? A relação aqui desses topos aqui, ó, este topo aqui do estocástico, do gráfico, esse topo do estocástico, nós já rompemos no estocástico, né, estamos aqui rompendo e passando ele ali com bastante força. O estocástico me sinaliza a força nesse momento, por isso eu acredito que nós vamos chegar aqui na região, no caso do índice 117 mil e pouquinho, brigar, tá, de repente 2 dias e romper. E o índice futuro, a resistência imediata, né, que eu considero de maior relevância acima dessa casa. Eu estou olhando aqui para a região do 120 também, 121, né? O índice futuro está com uma defasagem aí de mais ou menos 800 pontos à frente do Ibov, né? Então, conforme essa distância vai aumentando, você pode ir lendo que os players, né, os grandes investidores, estão mais otimistas, né, com a questão do Ibov ali. Então, é um ponto para a gente estar atento para o índice futuro na próxima semana, tá bom? E o dólar? Esse aqui, já de imediato, eu estou um pouco receoso de continuar com as vendas, tá? Um momento. Hoje mesmo aqui eu chamei uma comprinha de risco de dólar aqui para quem gosta de dormir posicionado, tá? Nesta condição aqui, a compra na maior dos 60 minutos, né? Com retorno ali pelo menos na região dos 50. Tinha ali uma relação mais ou menos 1 para 1, 1 para 1,61, tá? Aqui, ó. Então tem ali uma relação risco-ganho ainda favorável. Esse aqui é o alvo, acredito que segunda-feira vamos bater lá, quem sabe até acima, tá? De repente dá para pegar um 3 para 1 aí, nessa operação de 60 minutos para quem gosta de dormir posicionado no dólar. O que me chama a atenção nessa doleta, ponto de resistência muito forte, tá? Nessa casa aqui do 501, né? Abaixo aqui o dólar não ficou, ele veio muito rápido. Se você colocar isso aqui no 1 minuto, foi muito rápido a passagem do dólar abaixo dos R$5. Aqui os compradores vão se apresentar e eu já tenho uma divergência aqui confirmada, tá me mostrando que os compradores aqui, a reversão do momento já está acontecendo, tá? O momento do dólar já está em reversão. Claro que a gente precisa de um pivô, etc, mas a reversão de momento, tá? Momento é a explosão do movimento, né, em um determinado sentido. Então a reversão de momento seria, né, um movimento no sentido oposto ao anterior. Então é isso que eu enxergo para o dólar. Então acredito que ele precisa retrair, sim, de uma, né, um pouquinho. O diário, eu não digo nem retrair, eu acho que ele já está numa acumulação e teria aqui uma região aqui, ó, do 5,165, né? Poderia até considerar um pouquinho mais, 5,20 aos R$5, para o dólar trabalhar aqui dentro um pouquinho, né? Ficar um pouquinho de lado. Olhando pelo aspecto assim, de cenário macro, tá? Guerra na Ucrânia, ameaça de bomba nuclear, risco de desabastecimento de combustível, ou melhor, vamos comentar de uma outra maneira. Nossa, a lua está saindo ali, coisa mais linda, pessoal, vocês tinham que ver. Risco de interferência política na Petrobras, enfim, eu penso que essa região onde o dólar está é um ponto onde deveria acontecer compras, onde pode acontecer compras, tá? Acho que os players vão olhar para essa região perto dos R$5 e se interessar no preço, tá bom? Vamos falar então do S&P futuro. No finalzinho aqui dessa live eu vou fazer uma
mostrar um papel que eu estou estudando, tá? Que eu acredito que pode, né, ser uma boa oportunidade, e eu faria uma compra nele se, né, eu tivesse o capital disponível, né, uma operação de semanal. Eu vou fazer um comentário aqui com vocês, mas não entenda como recomendação, tá, pessoal? Eu peço que isso fique bem claro, porque para não ter problema, né? Recomendações oficiais lá no aplicativo do Rendi Investimento, tá? Rendi Investimento, entra lá, passa, vem conhecer a plataforma. Lá nós fazemos recomendações oficiais, tá, da plataforma. Deixa eu comentar com vocês aqui. Então um pouquinho do S&P, que já fez um pivô de alta no diário, tá? Então tem que ficar acima dessa cabeça do pivô, né? O que a gente chama de acender a vela. O que seria isso de fato, né? Esta vela aqui rompeu a cabeça do pivô, tá? Rompeu aqui a cabeça do pivô. Esta vela aqui, ó, rompeu a cabeça do pivô. O acender a vela e a confirmação do rompimento é o próximo que anda chegar e romper a máxima dela aqui uma vez e fechar acima, tá? Precisa ter fechamento acima desta máxima, fechamento acima desta máxima, para que confirme o pivô de alta aqui do S&P, tá? Confirmou o pivô de alta, S&P temos uma resistência aqui no 4.578, tá? E dali eu acredito que ele não passa de uma vez só, tá bom? S&P também aqui sinalizando um pouquinho de força, tá? De repente pode realmente buscar lá os 5.780, 4.5.780 lá. Então paciência com o mercado americano, tá em alta, tá bonito. Deixa eu só trazer aqui para vocês quero trazer o TradingView para a gente comentar um pouquinho do S&P lá, né? Esse aqui é o S&P futuro, né? A bolsa mesmo, como se fosse o Ibov, o índice lá é o S&P. Quero comentar um pouquinho com vocês. Vou comentar um pouquinho da NASA, que é rapidinho, Dow Jones. E conforme o pessoal for se interessando, eu posso ir trazendo de maneira, conforme interesse do pessoal, obviamente, né? Só comentar aqui embaixo o conteúdo aqui a respeito do petróleo, né? A gasolina futura, que eu também gosto de acompanhar, né? As commodities, ouro, criptomoedas, enfim. Bom, mas assim, sendo bem direto, gráfico diário aqui do S&P, vindo tocar aqui na média móvel de 200 período, tá? Essa aqui eu acredito que não passa de uma vez só. Então já espero aqui para a próxima semana, né, a possibilidade, o próximo pregão, né, vamos dizer assim, um cenário de consolidação aqui nessa região da média móvel de 200, tá? Observa que ele briga bastante em torno dela, tá? Então cuidado aqui com o S&P, só para a gente ficar de olho, que pode ser uma regiãozinha para ele brigar um pouco antes de fluir limpo na sua jornada. Já vem 3 dias de alta, etc. Nasdaq, possivelmente um cenário bem parecido. Na verdade, a Nasdaq tem um pouquinho mais para subir. Em relação à média móvel de 200 está mais em cima. Tá? Se eu tirar aqui um pouquinho o zoom, vamos ter aqui um suporte, aqui, uma região de bipolaridade no 14.992, 14.912, né, desculpa, 14.912, 15.000 ali, né? Vamos ter uma regiãozinha ali de resistência. Próxima média móvel de 200, então estarei olhando para lá. Vamos ver se vai ter força para bombar na alta ali o mercado americano, tá? Dow Jones, da mesma forma, a resistência gráfica é um pouquinho mais acima e a média móvel de 200 está passando aqui no 34.990 e a resistência gráfica eu estaria considerando lá no 35.485 naquela região. Então o cenário aqui me parece ainda bem alto, porém bem de altista, tá? Porém temos ainda a necessidade, quem sabe, de fazer uma retração desse movimento, né? Esticou 3, 4 dias direto, retrair um pouquinho, tocar na 20 antes de subir, seria saudável. Tanto para o índice, tanto para o Ibov, tanto para o S&P, todos, na minha opinião, precisam de uma correção e na região que está é o ponto disso acontecer, tá, pessoal? A correção faz parte do mercado e a gente tem que saber lidar com ela, tá? Para absorver também os benefícios da correção de preço, né? Caiu, você pode estar buscando a oportunidade de estar se posicionando novamente, né? E principalmente quem olha para investimentos swing trade de carteira de longo prazo, tá? Eu comentei aqui que ia falar rapidinho sobre o petróleo, tá? Petróleo, o cru, veio aqui, ó, pisou na média móvel de 20, até furou ela, veio e fechou acima no dia de hoje.
tá? Vamos ver como vai responder esse petróleo. Tem uma pressão vendedora bem interessante, porém o petróleo aqui é aquele cenário, né? Cenário externo que está aí por enquanto comandando a volatilidade. A gente vamos precisar ficar atento a notícias, se o Irã realmente vai entrar no mercado, se a Venezuela também vai entrar no mercado, até onde vai as sanções à Rússia, né? Que eu acredito que essas sanções vão longe. Realmente o mercado aqui de petróleo vai ter que buscar soluções alternativas, tá? Então é realmente paciência e torcer para, né, a demanda não ser tão grande assim e o preço não continuar subindo. A gasolina futura, parecido ali, né? Tem indexado ao petróleo, não tem jeito. Ela a mesma coisa, fechou acima da média móvel de 20. Acredito numa lateralização aqui do curto prazo para depois voltar a subir, quem sabe testar a máxima lá da gasolina futura. Mesma forma, petróleo Brent, tá? Referência para Petrobras. Eu tinha aqui essa linha de tendência. Se ele vem para uma correção, estaria olhando para a linha de tendência. Está tocando a média móvel de 20, a região de briga, né? Se ele começa a perder mínima aqui de gráfico diário, de repente pode estar se ajeitando para fazer um pivô, né? E aí pode voltar na linha aqui ou até mesmo nesse topo anterior. Não voltou, colocou força, né? Daqui ele vai testar o topo se não romper, né? Infelizmente. Mais uma vez o petróleo precificou aqui com relação à guerra na casa dos 130 dólares. Né? Ali o Joe Biden anunciou que estaria tirando das reservas americanas e colocando no mercado. Aí tem a possibilidade do Irã vir participar também, né, das negociações, está colocando, aumentando a produção, Venezuela aumentando a produção. Eu vejo que o cenário para o petróleo agora ele pode até, né, possibilitar um recuo, tá, dessa commodity. Então é paciência, aguardar o gráfico se ajeitar, né, os investidores começarem a tomar suas posições aqui e o gráfico vai mostrar pra gente o que eles estão fazendo, tá bom? Pessoal, esse aí foi o fechamento da semana, espero ter contribuído. Não estou fazendo fechamento toda semana, né? Eu vou tentar ser mais consistente com isso, tentar trazer mais informação para vocês. Ferramenta aqui ótima para você acompanhar o mercado, para quem não tem plataforma ou está no trabalho. TradeView gratuito, tá? 0800 aqui também você consegue acompanhar as notícias do mercado, tá vendo? Ó, vem todas as atualizações aqui com relação à commodity que você está utilizando. Se você coloca no SMB, clica nas notícias, as notícias vão mudar, vão vir referente àquele ativo que você está visualizando. Excelente ferramenta, gratuita, e qualquer coisa é só comentar aqui embaixo que eu ajudo vocês a estarem configurando e, né, entendendo como funciona ali, tá bom? Obrigado pela presença, se inscreva no canal, tá? Toca aí o sininho, que aí eu vou trazer mais conteúdo, tá? Se não tiver inscrito não adianta, eu não vou trazer, né? Não, pra quê? Tá bom? Obrigado pessoal, até mais, tchau, tchau.